só apresentar o Luiz, pedir para ele levantar. O Luiz é um escritório que presta assessoria para o Sincopetro, né? O Luiz tem dentro do Sincopetro, que é a Dani que está aqui, ela dá plantão 2 vezes por semana, onde ela tira dúvidas dos revendedores. Quer dizer, quem tiver alguma dúvida sobre contabilidade, liga ou manda um e-mail, se for o caso, e a Dani tenta responder da melhor maneira possível. E o Luiz, por isso, ele é o nosso parceiro dentro do sindicato. Por exemplo, faz a minha contabilidade, né? A minha contabilidade quem faz é o escritório dele. Então, é trazer para vocês o que a gente está vendo de mais moderno no mercado. Quer dizer, é o que a gente está todo dia atendendo, o revendedor, a gente sabe o que realmente está precisando e a gente testa o Luiz para vocês tirarem. Acho que a palestra dele é para tirar dúvidas também. Quem tiver alguma dúvida, porque todos nós temos um contador, todos nós temos, né? Ninguém está aqui oferecendo para trocar de contador, não é nada disso, mas entender o que é uma contabilidade mais modernizada, né? Não é aquela contabilidade que tem que pegar a guia para ir no banco pagar, não é aquela contabilidade que tem que ir na prefeitura. É isso que ele vai mostrar em linhas gerais, ok? Vamos lá e depois a gente conversa mais um pouco. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu particularmente fico contente de ver um número grande de pessoas interessadas no assunto, porque quando a gente fala de contabilidade, talvez para alguns há uma rejeição, não, isso é o meu contador que resolve, mas as coisas mudaram muito e é importante a gente explicar para vocês qual é a mentalidade atual que deve existir quando a gente administra os nossos negócios, tá bom? A Dani vai me ajudar aqui no slide. Meu nome é Luiz, eu sou um dos diretores da Plumas, tá? Bom, deixa eu falar só para vocês o que é a Plumas. Alguns já me conhecem, alguns são os clientes da Plumas aqui, mas é bom eles falar. Nós atuamos na contabilidade a posto de gasolina há mais de 35 anos, tá? E a gente tem uma grande experiência na revenda, nas dificuldades que a revenda enfrenta, né? Concorrência desleal, margem de lucro baixa, carga tributária elevada, mudanças constantes que tem na legislação fiscal e a evolução do fisco. Nós vamos falar muito sobre essa evolução do fisco, que esse acho que é um tópico importante que eu vou passar para vocês e o que vocês têm que fazer com isso. Então, vamos falar um pouco sobre SPED, contabilidade inteligente, como posso me proteger da minha empresa sobre isso. Porque o fisco impôs muitas regras, né, e nós estamos trabalhando nessas regras, e essas regras, elas trazem para o fisco transparências das suas movimentações, né? Então, essas obrigações fiscais que ao longo de alguns anos nós estamos administrando, ocorreu de uma forma assim dramática, porque nós nos deparamos muito com a cultura do administrador, com a cultura talvez do nosso colaborador, né? Não está habituado com essa nova tecnologia. E aí nós vamos ver o que eu posso me beneficiar disso, já que eu sou obrigado a gerar essas informações online, o que eu posso me beneficiar disso? As coisas estão evoluindo, elas vão evoluir ainda mais, tá? Ontem nós imaginávamos coisas assim, né? Um computador enorme, um celular daqueles grandes, né? Um videogame, e hoje já não é mais assim. Hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas. Então, quando a gente vê lá um iPhone, eu tenho certeza aqui que muitos de vocês usam o seu iPhone até para ver resultados gerenciais das suas empresas no sistema de gestão que você tem. Então, as coisas evoluíram muito. Antigamente, as notícias, quando chegavam, eram no meio de jornais, e-mails, né? Correios. Hoje já não é nem mais assim. Hoje é o WhatsApp. Hoje é tudo digital. Então as coisas mudaram e estão mudando constantemente. Antigamente o comércio era assim, né? Eu lembro daquelas caixas registradoras, né? Alguns mercados informais, até os mercados informais hoje, o fisco deu um jeito de integrar a tecnologia, né? Hoje nós temos MEIs, que são registros eletrônicos, enfim, as coisas estão evoluindo. O comércio, hoje, trabalha muito com a globalização. Hoje você tem informações que são globalizadas. Qualquer um pode encontrar o seu posto em qualquer momento, a qualquer hora. É só entrar lá no Google e localizar. Então as pessoas e as empresas em geral evoluíram. Os negócios digitais também evoluíram. Então há uma interligação, né,
com aquele que está administrando a empresa com a tecnologia. Isso é bem claro entre nós. Isso é uma ferramenta que não se discute mais. A automação, às vezes alguns clientes me perguntam, mas a automação é obrigatória? Não, não é obrigatória, mas se você não tiver automação, você não consegue cumprir as exigências do fisco. Não quero ter você vai ter dificuldades para você gerar as informações que o fisco quer. Então as coisas estão evoluindo. Estamos preparados? Porque o sistema existe e o que nós percebemos, o que eu percebi em particular, que o sistema o sistema que vocês usam de automação tem vários elementos onde você pode obter informações, mas muito poucos utilizam isso. Acabam só utilizando aquilo que é mais necessário. E nós temos que mudar o nosso conceito sobre isso. As pessoas hoje, as organizações, elas estão preocupadas muito com o amanhã, mas sequer estão sintonizadas com o presente. Parece que é assim, as coisas vão evoluindo, a pessoa tenta evoluir, mas ela vê que a situação é mais complicada, ela não tem paciência para isso, ela volta para trás. Ou contrata alguém para ajudar ela naquele sentido. E as coisas não podem ser assim, né? Às vezes eu brinco, né? Nossos filhos, nossos netos sabem manusear muito mais tecnologias, né? Celulares do que nós mesmos, né? Então nós temos que sempre estar caminhando para frente, né? Entendendo como funciona essa tecnologia. Então o sistema público de escrituração digital, que é algo que nós já conhecemos, já ouvimos falar muito, nossos contadores cobram demais, etc e tal, é uma realidade. São validações e armazenamento de documentos contábeis e informações fiscais que os fiscos utilizam para cruzar dados. Isso também não tem novidade para nós. A única novidade que está se avançando, e é aí que eu vou me apegar mais com vocês, tem a ver com as informações dos bancos. Os bancos, a movimentação bancária, a conciliação bancária, vamos chamar assim, que todo mundo já conhece como conciliação bancária, alguns não fazem, por N razões. Porque eu movimento a minha conta da empresa com a minha conta pessoal. Eu não quero demonstrar porque não quero mostrar o que eu tenho, o que está aplicado. São N razões, tá ok? Mas existe uma situação que nós temos que mudar essa cultura. Essas informações do banco é algo que vem complementar a evolução do SPED fiscal. Porque para fechar o cerco, o fisco ele precisa ter as devoluções, né, as mutuações financeiras. Ele não pode abrir o seu banco, mas ele pode exigir algumas movimentações para que você esclareça aquela movimentação. Então ele não pode ir lá no seu banco e abrir, né, o seu sigilo bancário. Isso não pode fazer. Mas existe um arquivo, que é um arquivo chamado OFX, que eu vou explicar para você lá na frente, que faz com que você possa informar essas mutações. Então a Receita Federal, a Receita Estadual, ela está usando muitas tecnologias, né? Você hoje tem a leitura do código de barra, onde você consegue enxergar, né, uma nota fiscal, a movimentação zero, etc e tal. Então as garras do leão estão mais afiadas. E o meu sindicato, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, elas estão olhando o fisco não como leão mais, porque a gente sempre, quando a gente fala de fisco, a gente vê o leão, imposto de renda, aquele negócio. A figura do leão, aos poucos, vai deixar de existir. Já estão falando que a figura do leão vai ser substituída pela figura de uma águia. Por quê? Porque a águia ela é astuta, ela consegue enxergar a quilômetros e quilômetros de distância só presa, né? E é o que o fisco está fazendo. Então, conforme o Zeca falou, hoje o fisco não precisa mais notificar a empresa para prestar informações, não, ela já tem essas informações, ela vai notificar a empresa para que ela mostre os esclarecimentos daquelas inconsistências que ela encontrou, ok? Então os bancos já estão preparados para informar as empresas federais. Pessoas físicas, valores acima de R$2.000, o fisco já está de olho. Pessoas jurídicas, acima de R$6.000. E isso vem evoluindo.
Isso não é um motivo de preocupação? Claro que é, né? Porque se o fisco já está de olho nas minhas movimentações, eu preciso estar preparado para quando o fisco vir a me consultar ou me solicitar alguma informação sobre alguma movimentação qualquer, eu esteja preparado. Porque se eu não tiver com a conciliação bancária, eu não vou conseguir justificar, talvez, aquela inconsistência que o fisco, né, alertou. Então, nós temos que ficar atentos aos serviços contábeis que estão ocorrendo com o pé no passado. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, criticando nenhum profissional. Não é isso o meu papel aqui. Mas nós precisamos tomar cuidado como o profissional está trabalhando, né? Porque essa semana saiu uma matéria, né, que nós vimos um delegado do Litoral Sul, né? Ele fez uma entrevista e ele falou bem claramente: olha, se tiver alguma inconsistência, alguma falha no SPED, eu vou atrás da empresa. O meu dever é ir atrás da empresa, não é atrás do contador. Então é bom nós entendermos como é que o escritório contábil está enxergando essas coisas, porque não é mais papéis, né? Hoje não são mais papéis, são trocas de arquivos digitais. Então, se ele está com foco manual, malós, papéis, pouco investimento em tecnologia, isso já é preocupante. Se ele estiver lá fazendo gestão para sobrevivência, é preocupante. Se ele usa o tempo dele somente para cumprir prazos fiscais e enviar obrigações fiscais, isso é preocupante. Então, existem coisas que nós temos que tomar cuidado e avaliar, né? Aí a culpa é de quem? Do governo? Do empresário? Porque eu sou pouco participativo, não sou proativo, não dou interesse para inovações. Aí é uma autocrítica que cada um, né, vai ter que analisar por si mesmo, ok? Enquanto isso, no universo empresarial, o que acontece? 47,56%, isso é um levantamento do IBGE, diz lá que as empresas deixam de existir antes dos 5 anos. Tá? Não é o caso de vocês, né? Porque vocês têm uma empresa, o fato de vocês estarem no mercado, sofrendo com outras concorrentes, é outra situação. Mas no mercado geral, porque quando a gente fala em inovação digital, é para todas as atividades, né? E as empresas estão se quebrando, porque elas não conseguem enxergar coisas desse tipo. Pode passar, Dani, por favor. Entre os 4 maiores problemas enfrentados pelos empreendedores brasileiros, 3 estão ligados diretamente à falta de conhecimento. Aonde? Conhecimento financeiro, gestão do negócio, marketing, processo de pessoas e pessoas. Então o maior problema é isso, né? Então as pessoas não estão olhando, né, que as mutuações de informações são muito grandes e nós temos que estar participando nisso e percebendo o que é o meu papel. O papel do contador antes, na ótica do cliente, tá? Na ótica do cliente, era 61,84% para resolver assuntos, problemas que surgem. 21,71% só procurava o contador quando era preciso. Essa era uma tendência antes, quando foi feita essa pesquisa, né? Foi feita essa pesquisa em 2015. O SPED fiscal começou em 2013, né? Então, os clientes imaginavam assim, que o contador é para resolver os problemas que surgem. Como deve ser, na verdade? Deve ser assim, 73% sabe que a atuação do contador deve ser um consultor. Na verdade, o papel de contador, daqui a uns anos, eu espero que demore um pouco mais, vai deixar de existir. Eu não vou mais ser reconhecido como um contador, porque quando a gente fala expressão contador, a gente fala, não, atendimento fiscal, cálculo do imposto, tal, mas isso hoje, da maneira que o fisco está informatizando as coisas, isso é tudo digital. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, o SPED social, o E-Social entrou em vigor, né? Ele está paliativamente incluindo algumas exigências, mas para vocês terem uma noção, quando você pede uma folha de pagamento para mim, o meu sistema calcula, mas ele tem que validar no Banco da Receita Federal. Olha só para onde nós estamos caminhando. Então, na verdade,
a figura do contador não vai ser a figura que existe hoje, vai ser mais ou menos a figura do controller, que tem que ter conhecimentos de TI, de contábil e tal, para poder assessorar as empresas nas necessidades que as empresas estão precisando. Então, o que seria uma gestão inteligente para as novas demandas? 6 pilares vão sustentar essa gestão inteligente, que é gestão participativa em RH, gestão estratégica e analítica de finanças de custos, fidelidade de gestão tributária, política de relacionamento com o mercado, processos focados, inovações tecnológicas. Isso é uma gestão inteligente. Tá? E a contabilidade, também 6 valores são importantes. Contabilidade como ferramenta de gestão, amplitude, pacificação adequada, relacionamento e presença real, inovações em novas tecnologias e consultoria. O que eu quero dizer é o seguinte: até os escritórios de contabilidade estão sofrendo com esses processos, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial. E o que é isso? São programas que ajudam nos processos. Então, alguns talvez enquanto no Bradesco já ouviu falar da BIA, né? É mais ou menos isso. Então você vai chegar um momento que você vai ligar, o profissional vai te atender, já vai entender qual é o seu problema, já vai direcionar para a resolução do departamento e assim por diante. Entenderam? Então essa é uma tendência. As soluções digitais existem. Eu, como contador, já estou atrás de aplicativos onde me ajuda a controlar a atividade dos meus colaboradores. Porque o ser humano é falho. Concordam? O ser humano é falho. Então, se eu não usar esse mecanismo, eu não vou conseguir, talvez, atender às exigências que o fisco impõe. E aí as consequências vão ser o quê? Multas, advertências, autuações desnecessárias. Então, pensando em tudo isso, eu contei a historinha aqui, resumidamente, da evolução da contabilidade digital e da contabilidade inteligente. Por quê? Porque, na verdade, hoje, a contabilidade não há necessidade de você ter um contador na esquina, ou perto da sua casa, ou em qualquer lugar que seja. Na verdade, o contador tem que ser aquele papel de quem está realmente acompanhando essas evoluções. Se ele não estiver acompanhando essas evoluções, as consequências que vocês irão sofrer são grandes. Com o advento do espectro fiscal e isso tudo, ficou faltando uma parte importante para o fisco fechar esse cerco, que é a conciliação bancária que eu disse desde o início para vocês. Então, se a sua contabilidade está preocupada com a contabilidade da sua empresa, ela realmente vai se preocupar em querer investir para que esse processo da conciliação bancária seja algo presente na sua contabilidade. Então existe um arquivo chamado formato UFX, que foi criado pelas empresas Microsoft, etc. e tal, que já disponibilizou isso, e alguns sistemas de contabilidade já integraram isso na rotina contábil da empresa. Então, o que precisa ocorrer agora é fazer com que o revendedor entenda que isso é uma realidade, que a contabilidade precisa do arquivo UFX, que nada mais é que um arquivo de extrato bancário, só que não é um arquivo onde você vê o que ele recebeu, o que ele pagou, o que é que ele pagou, o que ele recebeu. Não é um arquivo assim, tá? Porque o fisco não pode, dessa maneira, por lei, abrir a sua conta bancária. Então o que ele faz? Ele pede o resumo, e pelo resumo ele consegue ver mutuações duvidosas, vamos dizer assim, ok? Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Esse arquivo é um arquivo onde tem os dados gerenciais das contas bancárias, seja qual for. Se às vezes tem uma conta bancária de investimento, uma conta bancária para transação de pagamentos, todas as contas bancárias. Esse arquivo FX, ele é importado para dentro do sistema do contador. Aí o contador precisa também desse mesmo arquivo em formato PDF, para poder fazer a leitura do que é aqueles pagamentos e importar dentro para o SPED contábil fiscal. Porque eu, como contador, também sou obrigado a entregar
as suas flutuações, as suas compras, as suas vendas, as suas despesas contabilmente. E se eu não fizer de maneira que o físico quer, eu não vou conseguir dar para vocês um suporte para que você possa discutir qualquer coisa com o físico. Então o físico fala, mas eu quero o seu espelho da sua... Ah, não faço contabilidade bancária, então não tem como se defender. Teve um revendedor que, por situações financeiras difíceis, né, a gente sabe que muitos estão passando por isso, ele parou de operar com o banco em nome da empresa dele e começou a operar o banco em nome da empresa física, em nome da pessoa física dele. O físico chamou ele, né? São casos isolados, mas acontece. É que nós não estamos ainda totalmente preparados. Quando nós falamos estamos, eu me refiro a contabilidade e fisco, tá? O fisco ainda ele está fechando, né, o projeto do expediente fiscal. A malha fina da pessoa jurídica já está batendo a porta. Em algum momento essas informações vão ser cruzadas, tá ok? Então as pessoas não estão preparadas, por isso que acontecem coisas aleatórias, tá? Mas aconteceu, ele não teve como justificar. Ele foi autuado, não tem defesa. Como é que ele vai se defender? Não existe. Então veja que isso é preocupante e isso tem que ser atualizado e tem que ser utilizado pelo administrador do negócio. E aí é que entra a contabilidade inteligente. Por que contabilidade inteligente? Porque nós não estamos mais trabalhando com papéis. A contabilidade realmente não é mais necessário ser feito com papéis manualmente, é transferência de arquivos. Simplesmente assim, transferência de arquivos. E esses arquivos, muito deles, vêm da sua gestão, da sua automação que você tem na sua empresa. Então, a comparação, o controle vai existir desde que você consiga passar esse arquivo FX para o seu contador e desde que o seu contador esteja preparado para obter essas informações e fazer os lançamentos contábeis de acordo com ela. Isso é mudança de cultura, volto a dizer, tá? Às vezes o sistema está preparado, mas a resistência, né, para começar a informatizar as informações acabam atrapalhando todo o processo. Benefício da contabilidade digital. Isso aqui é importante. Se você tem uma contabilidade digital, dessa maneira, né, que eu estou passando para vocês, sem transações de papéis, só de arquivos, o que vai acontecer na prática? Você vai ter mais segurança. A empresa vai ter uma eficiência nas informações. Você vai ter mais agilidade. Você vai ter o contador como consultor, planejamento, um analítico de recursos. O Sincoperto já várias vezes mandou para vocês um relatório, lembra do relatório de apuração de custos, né? Não sei se o nome era esse. Lembra daquele relatório de custos? Planilha gerencial. Planilha gerencial. Vejam só, o que vocês têm que fazer? Você tem que pegar aquela planilha e preencher, de acordo com as instruções ali, para ter um resultado final, não é isso? Com a contabilidade inteligente não precisa mais disso. Porque todas aquelas informações, elas saíram da onde? Do seu banco. Se você tem a integração com o seu banco, todas as informações estão lá. Ah, mas tem algumas coisas que eu pago por fora, mas são poucas que você paga por fora, muito poucas. Vai aparecer na contabilidade. Mas os dados gerenciais, para você fazer uma consultoria financeira, você já tem. Já está na sua automação, no seu banco. É só transferir arquivos. Então, eu estou dizendo para vocês que algumas empresas, eu faço contabilidade para muitos postos. Se eu tiver dentro da minha cartela uns 20 que faz conciliação bancária, é muito. É muito. Por quê? Porque é uma questão de cultura. Existem problemas? Existem. Nós vamos planejar isso. Vou citar exemplos para vocês entenderem. Ah, eu pago minhas despesas pessoais na conta do banco, tal, não sei o quê. Como é que eu faço? Sem problema, vou lançar lá a conta. Mas eu, ao lançar essa conta, eu vou lançar duas maneiras. Ou para Labore, ou reta de lucro. Se for para Labore, eu vou tributar. A Previdência vai tributar. Então, não quero. Então, eu vou tributar como reta de lucros. Vou lançar como reta de lucros. Ok. Só que a empresa tem que dar lucro. Né? E aí, tem que tomar cuidado naqueles planejamentos que ocorrem para diminuir o lucro. Deu para entender?
Então tem que ser algo orquestrado, planejado, né, para não gerar umas inconsistências, tá, contábeis. Então tudo isso aí vai acontecer. Na verdade, o que eu quero, o que eu estou fazendo, inclusive na primeira reunião que eu fiz lá no Cicopetro, eu mencionei isso e vou repetir, é que com as informações que eu vou obter com o arquivo FX, com o extrato bancário, vamos dizer assim, a conciliação bancária, eu vou ter condições de proporcionar a vocês o relatório financeiro. Eu vou conseguir dizer para você, olha, a sua margem para você sobreviver no mercado não dá para ser 20, 30 centavos, tem que ser tantos centavos. Olha, o seu dinheiro, porque a pergunta do revendedor é assim, né? Onde é que está o meu dinheiro? Se a contabilidade deu lucro, onde é que está o meu dinheiro? Aí eu vou conseguir mostrar para ele, o seu dinheiro está aqui, ó. Banco, ó, o saldo do banco mudou desse número para esse. O seu saldo de contas a receber mudou, estabilizado para eles. Essas informações a gente consegue dar. Por quê? Porque é uma contabilidade real. É uma contabilidade baseada em mutuações bancárias. Olha como é diferente. Aí onde é que está a contabilidade inteligente? Justamente aí. Porque você não precisa pagar um consultor. Alguns pagam um consultor para fazer uma análise, trabalha lá 6 meses, 1 ano. Alguns fazem isso. Mas alguns nem têm como investir nisso. A verdade é essa. Então, com esses números, né, bem próximos, com a contabilidade inteligente, a gente consegue trabalhar com esses números, que são números reais, são números que estão dentro do banco, ok? Relação entre as partes. Era assim, ainda é um pouco assim, né? A empresa, o contador e o fisco. Só que aos poucos as coisas estão mudando. Vamos mudar, né? Vai deixar de existir a interligação com o contador. Né? Hoje, algumas informações já é direto entre empresa e fisco. A empresa só precisa estar preparada para ajustar as suas informações para que elas venham de modo correto, que o fisco vai fazer a leitura. Então, aos poucos está acontecendo. Então, qual que é a proposta? A proposta do sindicato, a minha proposta é o seguinte. Eu faço contabilidade para postos e eu faço contabilidade para postos hoje assim, dependendo muito da característica do administrador. Eu tenho dentro da minha carteira de clientes alguns revendedores antigos, conforme o Zé Cara mencionou, que não têm noções digitais, é muito difícil, mal passa o WhatsApp. A contabilidade é de uma maneira, porque eu preciso ainda de umas informações que eu sei que ele não vai me dar de maneira digital, concorda com ele? Então tem que ir lá buscar. Existem outros clientes que não, que já é uma administração diferente, pensando já numa contabilidade inteligente. A Plumas vai no posto, verifica as dificuldades, ajuda a implantar o SPED, ajuda a implantar as informações que podem vir para a contabilidade. Aí, com isso engrenando, que mais ou menos leva 3 meses, né? Dependendo de cada um, mas em média 3 meses, aí eu vou implantar a contabilidade inteligente dentro do seu negócio. Então você vai mandar para mim as informações digitais que eu preciso e eu vou, depois de virada no mês, eu vou mandar o meu consultor na sua empresa discutir resultados. Deu para entender? Eu não vou mais mandar o meu consultor na empresa pegar papéis, pegar arquivos e etc e tal. Eu vou pedir para o meu consultor lá discutir números. Ô Zeca, vamos lá. Olha, o seu resultado é esse, o seu lucro é esse, o seu resultado financeiro é esse, só que o seu dinheiro está aqui, está aplicado aqui. É isso que vai acontecer na prática. Tá? Porque a gente tem como principal diferencial do nosso trabalho o consultor aí na empresa. Ok? Então, para isso, o que nós propomos? Nós propomos uma contabilidade inteligente digital de uma maneira diferenciada. Fizemos uma parceria com o Cicopetro e se o revendedor for associado ao Cicopetro, nós iremos cobrar a mensalidade com base nesses números aqui, ok? É um número relativamente, totalmente diferente do mercado. E aí, o que nós vamos proporcionar ao revendedor? Uma contabilidade gerencial, diferenciada, com ainda um peso de ter um Cicopetro como outros benefícios para a revenda. Então a tabela é essa. Então a nossa prestação de serviço inclui toda a parte fiscal, contábil, folha de pagamento, tudo, só que tudo de maneira digital. Essa é a diferenciação da proposta
que estamos trazendo aos nossos vendedores. Existem alguns clientes meus aqui que talvez estão olhando aqui e falam, mas eu pago muito mais que isso. Sim, mas sabe por que paga mais do que isso? Porque o meu custo que eu tenho de mandar o meu consultor lá e ficar lá 4, 5 horas, 2 vezes por mês, para obter essas informações. Esse que é o custo. Se eu eliminar esse custo, eu não vou ter mais nenhum problema. Agora, para mim eliminar esse custo, eu preciso fazer com que o administrador faça, né, interage com o sistema para gerar esses arquivos e serem enviados para a contabilidade. Ok? Vamos falar sobre o lucro real presumido, né, que nós estamos agora numa época que nós temos que decidir qual é a melhor tributação. O ano passado foi lucro real, esse ano talvez possa ser lucro presumido. Nós precisamos avaliar sobre isso aí. Então vamos mencionar algumas características aqui importantes para vocês observarem. Existem vantagens do lucro real? Lógico, existe, né? Porque contabilidade do lucro real, você vai pagar o seu imposto baseado no lucro líquido que você obteve, ok? E quais são as vantagens em resumo, tá? Você tem redução dos custos da aquisição da mercadoria e despesas operacionais, você possibilita a compensação de prejuízo, reduz ou suspende o recolhimento do imposto mediante balanços mensais, utilização de alguns créditos para você diminuir o PIS e COFINS. Isso são as vantagens que você tem no lucro real. Da nossa carteira de cliente, acho que 90% é lucro real. Agora, isso tem que ser avaliado. Tem anos em que você trabalha com a margem melhor e tem anos que você trabalha com a margem não tão melhor assim, né? E depois que você fez a opção, que agora é o primeiro pagamento, você não tem como retroagir. Então, esse é o momento que você tem que sentar com o contador e ver qual a melhor forma de tributação. Então, para nós só entendermos um pouquinho os números, né? O imposto de renda é 15% a contribuição social nova sobre o lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o estoque, mais os custos, mais o estoque final, receita, você tem o resultado do lucro. Então, o lucro foi de R$17 mil, 1.600, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição, você vai pagar esses valores aí. Os cálculos acima são considerados, levando em consideração, né, que eu não tenho a análise do PIS e COFINS aqui, mas só do imposto de renda para vocês entenderem, ok? Isso é o lucro real. Lucro presumido. Lucro presumido é aquele cálculo do imposto em cima do que você vendeu. Você vendeu X, você vai pagar imposto sobre aquela venda ou não. A tributação é a mesma. As desvantagens. Você não tem compensação. O que é essa compensação? Às vezes você paga um aluguel, uma pessoa jurídica, uma empresa, não uma pessoa fiscal de uma empresa, você tem um crédito. Você compra, você paga um serviço, dependendo da forma de tributação da empresa, você tem um crédito, né? Então, essas são as reduções. Se a lucrativa da empresa se reduzir durante o ano, não há ajustes de base. Então, aqui eu falei, se na metade do ano seu negócio começou a cair e você teria que pagar no lucro real e não iria pagar imposto, não dá para mudar. Você vai ter que ficar no presumido até o final do ano, certo? Aqui está um modelo da tributação do lucro presumido. Observe que o lucro presumido ela tem uma alíquota de base de cálculo pequena. Então, aplica-se o índice de 1,6 para achar a base em combustíveis e depois aplica o imposto de renda. Aquela contribuição social é 12%. E dependendo da base, né, se a base for acima de 20 mil ao mês, você tem que pagar um adicional ainda. Tá? Então, claramente que o lucro presumido não é tão vantajoso assim. Mas precisa analisar. Cada caso é um caso, cada revenda é um assunto. Então aqui existe só uma tabela comparativa. No lucro presumido, essa empresa estaria pagando R$68 mil de imposto. Já no lucro real, ela ia pagar R$33 mil. É uma diferença grande. E a gente, às vezes, percebe que alguns vendedores ficam no vermelho por tomada de decisão errada. Isso tem muito, principalmente litoral, interior, né? Infelizmente a gente vê muitas coisas assim, cada um vermelho no banco, por quê? Porque está pagando imposto desnecessário. Criou-se aquela ilusão, aquele comentário, né, que alguns contadores sempre falam, mas pelo menos antigos, né? Não, se você fizer pelo presumido, você esquece, você não vai ter fiscalização, você não vai ter extensão de salário. Isso é ilusão, tá? A forma de tributação, você que escolhe de acordo com os seus números. É igual imposto de renda pessoa física. Completa o certificado. Imposto de renda pessoa jurídica é uma coisa, real presumido.
O simples está fora porque o simples tem uma regra específica. Não cabe a nós, o simples, né, a revenda de combustível. Mas nós já pegamos os 2 casos de imposto do Simples Nacional. Tá? Portanto, busque novas alternativas de serviço. Temos que inovar todos os dias. Amplie seus conhecimentos na área de gestão. A gestão é uma ferramenta fundamental no negócio seu. Se você não está gerindo a sua empresa de maneira correta, quando eu falo gerir, é aquela tabela, inovar, ir atrás, pesquisar, verificar, você acaba ficando para trás, tá? Porque hoje as informações são muito rápidas, tá? E você acaba pagando imposto desnecessariamente. Então, essa é a parte que cabe a mim passar para vocês como profissional contador, preocupado com a evolução do fisco, né? Então, o fisco está tendo já uma visão de águia, não é mais um leão. Ele está olhando lá na frente, tá? Então não adianta imaginar que você vai fazer assim, que o fisco não vai pegar e assim por diante. Tá? Então as coisas têm que ser bem claras. Hoje a contabilidade tem que ser mais com a inteligência do que serviço manual, mais com transmissão de arquivos do que ficar gerando papéis, documentos que hoje não precisa mais, ok? Então o fisco está evoluindo na sua maneira de fiscalizar e nós, profissionais contadores, e vocês, administradores dos seus negócios, também tem que evoluir no sentido de não ficar dando passos para trás. Isso é muito difícil, isso eu não vou conseguir na minha empresa. Vai, é só erguer as mangas e começar a trabalhar. Porque se você não fizer isso, você vai ter custos desnecessários. Então essa parceria que nós fizemos com os sindicatos foi no intuito de trazer para vocês esses benefícios, tá? Eu sei que tem alguns clientes meus que amanhã vão ligar para mim e falar, opa, agora vamos lá, eu quero diminuir a minha mensalidade. Não tem problema algum, só que nós temos que implantar esse projeto. Né? Porque os meus clientes estão acostumados, o consultor vai lá 2 vezes por mês, faz todo o papel, gera o arquivo, arquiva papel, tá? Algumas coisas vão mudar, né? Porque o custo da contabilidade é justamente esse. E o meu consultor vai continuar aí na empresa, só que ele não vai com o intuito de perder tempo em digitar informações e colher dados. Os dados vão ser retirados do seu sistema, o arquivo FX, do seu banco, e aí vai ser feita a conciliação bancária. Então isso faz com que a gente consiga minimizar os custos do revendedor e também fazer com que vocês tenham 2 benefícios. Uma contabilidade inteligente mais barata e também um auxílio aqui dos benefícios por ser associado ao Sincopetro. Quem é associado ao Sincopetro tem esse benefício, tem essa redução. Quem não é, não vai ter essa redução. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta que eu falei aqui, ou gerou uma dúvida que gostaria que eu mencionasse novamente? Está todo mundo tranquilo, ninguém está com medo. Eu tenho uma pergunta, mas só vou brincar um pouquinho com eles. Antes de lembrar a pergunta, depois eu faço. Boa tarde. O posto deve estar bem informatizado para poder repassar as informações para plumas. Mas muitas vezes o posto ele tem uma deficiência de hardware, de software. Como que eu faço para eu poder... A Plumas passa tudo para nós, por exemplo, olha, você vai comprar isso, eu vou precisar disso, você tem que mandar isso nesse tempo e desse formato, para que eu possa recepcionar e trazer para você as suas informações. Como é que funciona isso? Na prática vai ser assim, o meu consultor vai implantar esse sistema, foi o que eu falei, não vai ser rápido, talvez demore em média 3 meses, que é mais ou menos a experiência que nos dá esse número. Mais ou menos em 3 meses a gente consegue afinar todo esse processo, né? Toda essa questão. Depois de 3 meses as coisas vão começar a correr de maneira que a gente queira. Aí o meu consultor vai só uma vez por mês, no horário determinado, para poder discutir. A pergunta dele tem lógica. Qual é a empresa que ele contata para preparar o programa, para poder dar as informações que você necessita? Não, a gente indica, a gente vai dar todo o suporte, tem diversas sugestão. empresas no mercado, tem diversas, né? Então veja, precisa ver se a sua vai casar com o programa que ele precisa. Se não, a tua empresa tem que se adaptar ao programa para poder trabalhar, ou então você vai ter que trocar de empresa. Okay? Então, todos os softwares usuários de posto de gasolina, a gente integra. Às vezes pode acontecer da pessoa não estar com o sistema atualizado,
A gente depara muito com isso. Para atualizar o sistema tem que pagar 500, eu não vou gastar 500 reais. Aí o sistema fica, vamos dizer assim, inoperante, né? Então a gente orienta, tá? Aí virando 3 meses mais ou menos, as coisas começam a fluir e é só transmissão de arquivos. Tá? Mas eu ia fazer uma brincadeira, é o seguinte, eu pensei que alguém fosse perguntar para o Luiz, quer dizer, o lucro. Ele falou em lucro, e nós estamos procurando o lucro. Então, na grande realidade, o que ele está trazendo, né, na minha visão, é uma modernidade do nosso negócio. Quer dizer, hoje a gente tem uma mania, eu vou falar com o dono do posto, a gente fala assim, esse é problema do contador. Isso é com o contador, isso vai acabar. Isso não vai ser com o contador. Se você não preparar direito, vai ser com você primeiro, para depois ser com ele. Agora, você vai ser com ele se ele não te orientar a evitar fazer o que você está fazendo. Então, hoje a maioria tem uma secretária no posto, que essa secretária faz a digitação, faz tudo. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Ela vai ter que tomar mais cuidado ainda, porque se ela digitar errado, quem vai pagar a conta são vocês. Okay? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Pra vocês terem uma ideia, a Plumas tem contabilidade, tem cliente no Pará, Tocantins, Alagoas, Pernambuco. Aí muitos me perguntam, mas não estou entendendo, né? A distância, não existe mais distância, gente. Não existe mais distância. Por que faz no Pará, Tocantins? Porque posto de gasolina tem uma característica diferente. Posto de gasolina tem umas exigências diferentes. Posto de gasolina tem detalhes diferentes. E aí as pessoas sofrem e acabam nos procurando e a gente dá todo esse suporte que o senhor aqui perguntou, entendeu? É por isso que nós atuamos em vários estados, por causa da inteligência artificial, por causa da contabilidade inteligente, tá? Então é isso que nós queríamos expor para vocês. A Daniela tem plantão lá no Sincoperto, se vocês precisarem, podem procurar a Daniela, ou pode ter o meu cartão ali na mesa, vocês podem procurar. Quem não me conhece, algumas aqui já me conhecem, tá? Os que me conhecem, depois a gente conversa, tá bom? E obrigado, tá? Se tiver alguma dúvida ainda, eu vou estar aqui até o final, vocês podem procurar.